Felipe Bezerra, ele é cardiologista intervencionista, fez sua formação no INCOR, aqui na USP, em São Paulo, e ele faz conosco no Einstein o seu R7, né, que seria o terceiro ano de hemodinâmica, de cardiologia intervencionista, em cardiopatias complexas, estrutural. O Felipe é um residente muito talentoso, muito estudioso, e vai dividir conosco um caso também bastante interessante. Muito obrigado, Felipe, mais uma vez, viu? Adriano, obrigado aí pela oportunidade aí, pelas palavras. Sempre um prazer muito grande poder aprender aí com todo mundo e uma honra muito grande estar no meio de tanta gente tão talentosa. Vou apresentar aqui, vamos ver se vai dar certo. Okay. Vocês estão vendo a apresentação? Perfeitamente. Beleza. Bom, pessoal, vou apresentar um caso, acho que vai ser legal para a gente complementar essa discussão acerca do acesso femoral e do shockwave, num caso que também apresentava um acesso desafiador. Esse caso foi feito no começo, mais ou menos no começo desse ano, acho que uns 3 meses mais ou menos. Era um paciente de 83 anos, um senhor já com hipertensão, dislipidemia, uma doença coronária que já tinha recebido tratamento com angioplastia prévia, ele tinha um stent na DA, colocado dentro de um quadro de infarto agudo, síndrome de apneia do sono, AVC prévio e FA. Então, paciente complexo e comum, né? Complexo e comum da nossa faixa etária que vão ser submetidos à TAV. Ele deu entrada no pronto-socorro, era um senhor, até pela sequela de AVC, ele não tinha uma mobilidade não era tão funcional do ponto de vista de mobilidade, apesar de o cognitivo preservado. Então, o dispneia acabou sendo flagrado muito tardiamente. Esse paciente foi para o pronto-socorro mais por episódios de pré-síncope e períodos de hipotensão em domicílio, 90/50 de pressão diagnosticado pelos familiares, né? Um paciente que evolutivamente, no seu segmento clínico, ele tinha uma estenose aórtica moderada já diagnosticada em 2018, com gradientes aí, gradiente médio de 18, um área de 1,25, e uma fração de 43 às custas de uma astesia segmentar ali na parte apical e no septo, na região, no segmento médio do septo. Na decorrência do diagnóstico, que foi em 2022, no final de 2022, quando ele deu entrada no pronto-socorro, esse paciente passou um tempo longo, prolongado, porque teve intercorrências infecciosas até ser submetido à TAV, mas foi diagnosticado então nesse eco um gradiente médio já um pouco mais elevado, 25, apesar de ainda não configurar, né, proforme o gradiente médio para corte, eu acho que é importante, mas sua área valvar, principalmente a área valvar indexada, eu acho que é importante, né? Então, 0,7 de área valvar e 0,35 indexado pela superfície corpórea. E as relações de velocidade, que eu não coloquei aqui, também sugerindo eu acho que é importante, né? Na tomografia, na avaliação tomográfica, quando já havia um certo planejamento de prosseguirmos com o tratamento, score de cálcio também reafirmava a importância da estenose aórtica. Então, 2.500 de score de cálcio. Era na sua avaliação, um paciente que era possível ver uma anel valvar aferido ali em 555, um perímetro de 84, alturas coronárias boas, seios bons, 33, 30 mais ou menos de médio de seios. Vocês vejam que a própria válvula não é extremamente calcificada, e a sua calcificação, ele tinha um detalhe que era uma calcificação discreta, mas na parede posterior ali, junto à junção mitro-aórtica, uma certa projeção do cálcio, mas que quando a gente olha para o anel, a gente vê que é um cálcio que não parece, pelo menos, ser aquele cálcio especulado, aquele cálcio que causa um pouco mais de preocupação no nosso planejamento aí na liberação de próteses, especialmente balões expansíveis. Na avaliação geral da aorta do paciente, o que a gente primeiramente flagra que não tem uma tortuosidade ou horizontalização severa da aorta, os acessos às vias femorais relativamente quase que retilíneos, sem muita tortuosidade, ao contrário do caso que a gente viu ali à esquerda, que era aquela tortuosidade assustadora.
E na avaliação dos acessos, o que chamava atenção, e que chamou atenção especialmente o pessoal da radiologia, que viu com carinho aí as vias femorais, tinha bastante calcificação. Não era uma calcificação tão intensa e tão grosseira distribuída ao longo de todo o vaso, mas você tinha alguns pontos de calcificação circunferencial. E especialmente na femoral direita, né, na ilíaca externa, havia uma zona com uma placa muito mal definida, onde podia ter uma área de até 3 milímetros, mas não só calcificação, mas algumas zonas suspeitas de placa um pouco ulcerada, ou de placa instável, ou de secção. Então, uma zona mal compreendida do ponto de vista de imagem. Já pela via esquerda, a gente tinha algumas zonas de calcificação de 270 graus e algumas zonas também de calcificação de 360 graus, mas com áreas ali girando em torno de 5, né, nas suas menores regiões. Isso, então, nos coloca para ponderar qual via de acesso a gente poderia usar, né? Visto pela femoral esquerda, a gente ter menos cálcio, mas ainda algumas zonas de calcificação importante, a ponderação no nosso planejamento também foi de planejarmos o uso do Shockwave. Aí o Felipe até já facilitou bastante já o meu trabalho aí, já explicou todo o mecanismo do Shockwave, mas é uma tecnologia que a gente vem aderindo né, muito fortemente, tanto em coronária quanto no território periférico. O planejamento inicial para esse paciente, com a idade que ele tem, comorbidades, seria tentar fazer uma abordagem mais direta, e com a SAPIEN 3 Ultra mesmo, sizing da prótese pela 550 diária, size 26 nominal, e o acesso via femoral com o auxílio do Shockwave. Então, essa seria a nossa primeira estratégia, né? Então, normalmente esses casos, lá no Einstein, a gente entra com o time da vascular, né, em conjunto, e é um pessoal que é muito parceiro. E essa imagem da ortografia, acho que é muito semelhante ao que o Felipe mostrou, né? Muitas vezes nesses casos, a geografia ela não assusta tanto quanto a gente vê na nossa análise de tomografia, né? Mas, sem dúvida, é como se fosse uma estrada de paralelepípedo que está ali e a gente não consegue ver exatamente a estenose, né? O trabalho com o Shockwave foi com balão 760, também gastado todos os pulsos, todos os 300 pulsos que vem no kit periférico, tentando trabalhar especialmente na zona da ilíaca comum e da ilíaca externa, né? Que onde foram flagradas aquelas zonas de maior estenose, né? E após o uso do Shockwave, aqui talvez por um trajeto mais retilíneo, vocês podem ver aí que o introdutor subiu suavemente, né? Subiu tranquilo, sem muitos enroscos aí na passagem, o que é um alívio, porque esse cenário que o Felipe ressaltou no passado, né, no caso passado, não é tão infrequente, né? Eu estava nesse caso que o doutor Adriano acabou de comentar, a gente fez o Shockwave, a gente até tinha achado que tinha ficado bom, mas quando você passa o introdutor, a tortuosidade, um ângulo do cálcio fora do trajeto, ele pode atrapalhar muito a evolução aí do introdutor. Mas nesse caso, fortunadamente, a gente conseguiu subir o introdutor com facilidade. Na ortografia para pré-liberação, a gente não ia muito discreta, né? Nenhum comemorativo em especial aí. E aqui os passos da TAV normalmente é uma liberação, um paciente que tinha um FA e não tinha bloqueio de ramo, então a liberação foi feita numa altura convencional, com cerca de 2 milímetros de profundidade, e sem nenhuma outra, né, nenhum outro problema na liberação, válvula direta, passagem da válvula também sem nenhum comemorativo. Após o procedimento, a via de acesso reavaliada, nenhuma dissecção grosseira, nenhuma perfuração, né, que são complicações possíveis do Shockwave, né? E acho que pegando o gancho do que o Felipe tinha comentado, e acho que vai ser legal porque acaba comentando, vou depois colocar casuística do que vem acontecendo com os acessos alternativos. Terminando o caso, é um paciente que
pós evoluiu super bem do ponto de vista hemodinâmico. A gente tem um eletro dele com um bloqueio de ramo esquerdo, mas pouquíssimo aumento do QRS, 125 milissegundos. O paciente que manteve seu FA. No eco de 1 em 3 meses, né, pós 1 em 3 meses, o gradiente médio de 9, fração de ejeção de 44 e sem leak aferido. Então, um paciente beneficiado aí com terapia. Esse quadro, e eu trouxe esse slide, que eu achei essa figura tão impactante, que eu acho que ele sozinho fala muita coisa, né? Até me surpreendeu muito o que o Tito colocou, né? Que a via transcarótida tem uma regularidade, né? Então, imagino que devam ser casos absolutamente desafiadores que devem ter lá, né? Mas vejam só o que acontece com a frequência de casos via transfemoral no momento em que a litotripsia ela é disponibilizada, então ali a partir de 2018, essa é uma casuística de 2016 a 2020, com 3.700 pacientes, onde você tem uma crescente da TAV transfemoral assistida por litotripsia intravascular, e você tem um decréscimo, né? Você vê lá em 2016, a gente tinha uma taxa de até 10% de acessos alternativos, caindo para 2016 e em 2020, 3% de acessos alternativos. E esse artigo casa exatamente com o que o Felipe tinha comentado também, em relação às complicações. De um modo geral, complicações baixas com o uso da litotripsia, né, 3,7% só de complicações VAC3, né, no grupo que foi necessário usar a litotripsia intravascular. E uma coisa que é ressaltada nesse artigo, uma coisa que também a gente acaba vendo na prática, é que também quando há complicações, essas complicações, via de regra, são resolvidas de maneira percutânea, e se você tem à disposição equipe da vasculares, podem resolver isso, mas se você também tem habilidade com angioplastia periférica, também é algo que tende a ser resolvido de forma relativamente simples, né? A estratégia de deixar fio guia, isso tudo, mesmo quando há um certo receio com acesso, não tem sido a regra, visto esse caso, mesmo quando a gente precisamos fazer aí o shockwave na via femoral esquerda, não foi optado por deixar fio guia de proteção no acesso que foi realizado o trabalho. Então, isso, lógico, varia um pouco com o operador, mas a litotripsia ela tem passado uma segurança muito grande na sua execução e nas suas próprias complicações. Mesmo perfurações tendem a ter um prognóstico bom, sendo resolvidas com os estentes revestidos. Uma apresentação mais rápida, mas acho que bem ilustrativa em relação ao papel do shockwave, né? Fantástico. Maravilhoso, Felipe. Muito obrigado, viu, pelo caso muito didático, porque mostra mais uma vez os desafios do acesso femoral para pacientes candidatos à TAV, né? E esse slide que você mostrou, por último, é um slide muito interessante. E exatamente o que você disse, que os acessos alternativos talvez sejam menos frequentes, né, com o passar dos anos, e a gente utilize mais o shockwave para acessos femorais. Eu não sei se no Canadá tem algum impacto do ponto de vista financeiro, porque é um procedimento caro ainda para nós, na realidade, né? Eu acho que Europa também, Canadá e Estados Unidos, é um procedimento ainda caro, mas de qualquer forma, foram 2 casos, esse que você mostrou por último, que mostram o sucesso do procedimento por via transfemoral, utilizando essa nova tecnologia de shockwave. E no Brasil, o shockwave periférico, né, só lembrando que é diferente do coronariano, ele chegou há poucos meses, né, se não me engano, 2, 3 meses. Acho que não, né? Um pouco antes, Felipe. Você fez em janeiro o seu caso, Falcão? Seu microfone está fechado, Falcão. O primeiro caso que eu fiz foi 9 de janeiro aqui. Engraçado. Se tivesse, então tem mais tempo o shockwave periférico do que eu imaginava. Bom, então, Felipe, muito obrigado, viu? Vocês vão ficar por aí que a gente vai aproveitar a experiência de vocês ainda aí, tá bom? Caso muito ilustrativo. Passaremos então para o terceiro caso. O Eduardo vai dividir conosco uma experiência bastante interessante. O Eduardo Santos, ele é um cardiologista intervencionista muito experiente, ele é um sênior já,
né, bastante experiente, formado na hemodinâmica no Instituto Dante Pazzanelli de Cardiologia, e atualmente ele atua como preceptor aqui da Escola Paulista de Medicina e também no Hospital São Luís, Rede DASA. Edu, muito obrigado mais uma vez, viu, pela sua gentileza em dividir sua experiência e esse caso conosco. A palavra é toda sua, Edu. Obrigado. Obrigado, Adriano. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Deixa eu tentar compartilhar a minha tela. Acho que eu tenho que deixa eu ver se eu consigo te autorizar aqui. O Giovanni pode me ajudar, talvez. Aqui. Vocês veem minha tela? Não. Ainda não. Estou tentando te encontrar aqui para te autorizar. Eu estou como desconhecido. Desconhecido, pode ser por isso. Deixa eu ver se eu consigo autorizar. Vê se você consegue agora. Aqui embaixo tem uma pastinha com a seta para cima. Tem uma setinha escrita apresentar agora. Sim, mas quando eu clico nela... Nada acontece? Não. Oi? Giovanni, você pode nos ajudar aí? Eu não encontrei nenhuma configuração aqui para liberar, como é que fala a apresentação. Eduardo, a setinha ela tá apagada ou ela tá branquinha? Acesa e ecrã inteiro, uma janela, um separador. E aí, quando eu coloco o ecrã inteiro, ele fica replicando a tela para trás e abrindo múltiplas janelas. Tem que ser uma outra opção, não colocar a tela inteira. Mesmo quando vai uma janela, Ah, só me abre a própria janela e aí fecha. Tá. você tem que deixar a apresentação aberta. Está aberto. Está aberto? Sim, está na tela ao lado aqui do MacBook. É estranho porque deveria apresentar para a gente mesmo que fosse essa repetição infinita de tela, né? Mas nem isso está aparecendo. Não, pois é. Tem duas pessoas como desconhecidas, acho que o Tito e ele. Será que autorizou dois, doutor Adriano? Vamos ver aqui. Giovanni, você pode autorizá-los? Não aparece nem solicitação aqui para mim. Será que adianta tentar trocar e-mail ou sair e entrar de novo, talvez? Posso tentar. Eu vou sair e entrar de novo em 1 minuto. Okay. Pode ser. Lembrando que esses casos, viu, a gente pede autorização para os apresentadores, a gente vai deixar, se for autorizado, disponível no YouTube, no nosso canal. Tá bom? Então, Falcão, só para você, talvez o Felipe também não saiba, nosso objetivo aqui é discutirmos 100 casos de TAV. E claro que vai demandar alguns meses, mas a gente vai ter essa biblioteca aí bastante interessante, com cardiologistas intervencionistas jovens aí, como vocês, né, contribuindo. Então, isso é muito louvável para a gente. Legal. A gente podia ir discutindo o caso que foi apresentado pelo Felipe? Por favor, claro. Fique à O vontade. Felipe, o que é que vocês têm usado para o rapid pacing? O marca-passo no guia ou o cabo do marca-passo no ventrículo direito? Porque eu vi que nesse seu caso você utilizou o cabo do marca-passo. Era porque o paciente tinha FA? Como é que tem sido a sua rotina? Bom, Felipe, boa pergunta. Isso é bem variável, mas, assim, via de regra, aqueles pacientes que têm uma predição de um maior risco de distúrbio de condução para bloqueio, então, BAVs mais extremos, de primeiro grau, ou BRD, esses tendem a já ter acesso jugular já feito, muitas vezes até pelo colega da anestesia na sala, e a gente coloca e deixa o marca-passo pelo pescoço.
e aí se ele tem um maior risco de evoluir para BAVT. Caso contrário, pode ser feito... Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre. Aí acho que é um outro volume. Mas o caso contrário preferencial, pode ser feito pelo fio, bem comumente colocado feito pelo fio mesmo, né? O Safari tem sido o fio que a gente usa. A gente tem testado até esses tempos aí o fio da Microport aí, que é um Safari. É um Chinese Safari. É o Safari da Xiaomi. Mas bom, cara. Funcionou. Fez o papel dele de extra small, né? Fez o papel dele de extra small igualzinho. A gente tá tendo problema aqui com o Safari e o preço, né? Uma Isso. coisa absurda, né? O valor do Safari. É o problema do Safari, né? Mas a Microport fez esse fio e se comportou bem. A gente usei, acho que foram 2 TAVs aí que a gente entrou que usou ele, e ele fez o papel. Fez o papel. Não saber. Adriano, eu acho que seu microfone. Até o Eduardo colocar a apresentação dele, uma pergunta para o Falcão. Como é que ele tem utilizado o Rapid Pacing? Pelo VD ou pelo VE? A gente tem utilizado pelo VE, na maioria dos casos. Uhum. Mesmo Pelo balão guia. expansível, né? Mesmo balão expansível. Ótimo. Isso Agora, mesmo. só se o paciente tiver um BRD, a gente coloca no VD. Uhum. Ótimo. Tito, e você aí também? Você já dividiu conosco uma apresentação anterior, mas só para você dizer de novo para novas pessoas, como é que vocês têm feito aí em Quebec? Bom, aqui a nossa via de regra é sempre fazer o Rapid Pace pelo próprio Safari. A gente tem uma boa experiência, mesmo nos pacientes que têm algum preditor de que vai precisar de marca-passo ao término do procedimento. A gente acaba utilizando isso e a gente deixa, nos casos de necessidade ali, de risco grande de marca-passo depois, a gente deixa um marca-passo já passado pelo pescoço, mas, via de regra, todo o Rapid Pacing é feito pelo VE também. Em alguns poucos casos, a gente usa o SavvyWire, que é um guia dedicado para isso daí, dedicado para fazer o Rapid Pacing, e ele também tem o benefício de fazer o corregistro das pressões da aorta e do VD. Desculpa, da aorta e do VE. Então, a gente tem essa vantagem de conseguir ver o gráfico em tempo real com o gradiente. Que empresa que é que produz agora? OptSense. SavvyWire. SavvyWire, eu vou escrever aqui, eu mando no chat, mas é uma empresa aqui de Quebec. Que bom, acho que a gente não tem ainda no Brasil, pelo menos eu desconheço. Interessante isso.